Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Inscreva-se, compartilhe esse conteúdo se faz diferença na sua vida. Hoje vamos ver um impactante testemunho de Glória Apolo, uma colombiana que teve literalmente a sua vida virada ao avesso de uma hora para outra e que no último instante foi salva do inferno. Acompanhe conosco essa incrível história. Vamos primeiramente contextualizar toda a história. Em uma tarde chuvosa de sexta-feira, no dia 5 de maio de 1995, na cidade colombiana de Bogotá, um jovem e uma mulher são atingidos por um raio. O jovem morre em seguida e a mulher fica gravemente ferida, quase sem chance alguma de sobreviver. O que parecia uma grande tragédia revela-se um plano da infinita misericórdia de Deus, o que veremos no final do vídeo, que sempre chama o homem à conversão. Essa história também poderá mudar a sua vida, como já mudou a de muitos. Vamos agora ao testemunho de Glória Apolo. Vamos usar como referência o livro que foi lançado como título O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade. Bom dia, irmãos, disse ela. É maravilhoso para mim estar aqui para partilhar convosco este presente tão lindo que o Senhor me deu. O que vou contar a vocês aconteceu no dia 5 de maio de 1995, na Universidade Nacional de Bogotá, por volta das 16h30. Sou dentista e eu e um sobrinho de 23 anos que também era dentista estávamos fazendo uma especialização na época. Nesse dia, que era uma sexta-feira, cerca das 16h30, caminhávamos juntamente com o meu marido em direção à faculdade de odontologia para buscar os livros dos quais necessitávamos. O meu sobrinho e eu caminhávamos junto, debaixo de um guarda-chuva pequeno. O meu marido tinha um casaco impermeável e, para se proteger melhor, caminhava junto à parede da biblioteca geral. Nós fomos pulando de um lado para outro para evitar as poças d'água e por isso íamos nos aproximando das árvores. E quando saltamos uma poça maior, fomos atingidos por um raio que nos deixou carbonizados. O meu sobrinho morreu logo. O raio entrou por trás, queimando totalmente por dentro e saiu pelo pé, poupando-o exteriormente. Era um rapaz que, não obstante sua pouca idade, estava muito entregue ao Senhor e era muito devoto do menino Jesus. Trazia sempre uma medalha do menino Jesus no pescoço. Era um cristal de quartzo com a imagem do menino Jesus. As autoridades disseram que foi o quartzo que atraiu o raio para o meu sobrinho, porque entrou no coração, queimando todo por dentro e saiu pelo pé, ficando o seu exterior intacto. Teve de imediato uma parada cardíaca e, sem dar resposta à tentativa de reanimação feita pelos médicos, acabou por morrer ali mesmo. Mas quanto a mim, o raio entrou no meu braço, queimou-me espantosamente todo o corpo por fora e por dentro. Praticamente desapareceu a minha carne. Os meus seios desapareceram, principalmente o esquerdo. Ficou um buraco no seu lugar. Desapareceram as carnes do meu ventre, das pernas, das costelas, carbonizou meu fígado, queimou gravemente os meus rins, pulmões, os meus ovários. Saiu pelo pé direito. O raio. Eu fazia contracepção com DIU de cobre. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino em forma de T, e como o cobre é bom condutor elétrico, carbonizou e pulverizou os meus ovários, que ficaram como 2 passas de uva. Fiquei por uma parada cardíaca praticamente sem vida e o meu corpo a saltar por causa da eletricidade que ficou naquele local. Este corpo que vocês veem aqui, este corpo reconstituído, é a misericórdia do nosso Senhor.
Mas vejam, essa é a parte física, porque o mais belo é que enquanto meu corpo ficou ali carbonizado, eu nesse instante encontrava-me dentro de um formosíssimo túnel branco de luz, uma luz lindíssima, que me fazia sentir gozo, uma paz, uma felicidade que não tenho palavras humanas para vos descrever a grandeza daquele momento. Fazemos um parêntese aqui para dizer que nenhum católico é obrigado a acreditar numa narrativa de alguém que diz ter alguma experiência com o sobrenatural. Nem nas aparições marianas o católico é obrigado a acreditar ou não. Aqui fica então esse registro para que todo mundo use do discernimento para poder avaliar se aquela vida se modificou mesmo, se houve conversão, e somos livres para acreditarmos ou não nas histórias que são contadas, dessas experiências místicas, tanto as dos santos como as pessoas que não são consideradas santas até o dado momento. Fique registrado isso. A partir daqui vamos continuar com o relato. Eu senti através dessa luz uma fonte de paz, de amor, luz. Quando subi por esse túnel em direção à luz, disse para mim: caramba, eu morri. Nesse instante pensei nos meus filhos e disse: ai meu Deus, os meus filhinhos, o que vão dizer os meus filhos? Essa mãe tão ocupada que nunca teve tempo para eles. Eu saía cedo todos os dias pela manhã e só regressava às 11 horas da noite. Aí vi a realidade da minha vida e senti muita tristeza. Saí de casa decidida a conquistar o mundo, mas ficaram para trás a minha casa e os meus filhos. Nesse instante vazio pela ausência dos meus filhos, já sem sentir o meu corpo nem a dimensão de tempo e espaço, olhei e vi logo algo de muito belo. Vi todas as pessoas da minha vida no mesmo instante, no mesmo momento, todas as pessoas, os vivos e os mortos. Abracei os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, que já tinham falecido a todos. Foi um momento pleno, maravilhoso. Percebi então que eu tinha sido enganada com a história de reencarnação. Disseram-me que minha avó tinha reencarnado em alguém, só não me disseram em quem, pois me saía caro. Eu deixei a coisa assim, não me aprofundei em que lugar estava minha avó, entre parênteses, entre aspas, reencarnada. Porque sabem, eu defendia a reencarnação e agora ali eu acabava de abraçar a minha avó e bisavó, abraçávamos muito bem, como a todas as pessoas que eu conhecia, vivos e mortos, e tudo isso no mesmo instante. Quase não dei pelo passar do tempo naquele momento tão belo. Que lindo agora, já sem meu corpo. Eu não olhava para as pessoas como antes, porque antes eu só sabia criticar. Se estava gordo, magro, feio, bem vestido, mal vestido, etc. Sempre que falava dos outros era como crítica. Agora não, agora vi o interior das pessoas, o que bonito era ver o interior das pessoas. Ver os seus pensamentos, os seus sentimentos enquanto os abraçava. Enquanto eu deslumbrava de tudo isso, neste instante ouço a voz do meu marido. Ele lamenta e chora com um sentimento profundo e grita: Glória, Glória, por favor não me deixes. Olha, os teus meninos, os teus filhos precisam de ti. Glória, regressa, regressa. Não seja covarde, regressa. Nesse instante olhei tudo de uma forma global e o vi a chorar com tanta dor. Aí nesse momento nosso Senhor concede-me o regresso. Mas eu não queria voltar àquela paz, àquela alegria com que estava envolvida. Fascinavam-me. Mas pouco a pouco comecei a descer em direção ao meu corpo e encontrei sem vida. Vi que meu corpo estava sem vida em uma maca da Universidade Nacional de Enfermagem. Vi os médicos dando choque elétrico no meu coração para me tirarem da parada cardíaca. Antes eu e meu sobrinho tínhamos permanecido mais de 2 horas deitados no chão, já que não nos podiam levar porque dávamos choques.
Só quando a descarga elétrica cessou é que nos puderam atender. Só então começou a tentativa da minha reanimação. Estamos aqui falando de uma mulher que com o tempo tinha se tornado ateísta, feminista, tinha se tornado uma pessoa que era a favor da interrupção da vida no ventre das mães, que teriam o direito de escolha e todas aquelas ideologias que nós conhecemos bem. Ela não acreditava em Deus, ou quando pedia alguma coisa na sua vida era por interesse, era para conseguir um cargo melhor, um carro melhor, dinheiro, e logo que conseguia tudo aquilo, esquecia totalmente de Deus, o usava como um garçom, um mordomo particular. Era uma pessoa mundana que flertava com religiões diferentes da cristã, que buscava certos tipos de espiritualidade estranhas ao catolicismo. Enfim, uma pessoa confusa, uma pessoa dos nossos tempos. Narrando então essa primeira parada cardíaca, Glória Apolo estava no céu, teve o deslumbre do céu, viu as pessoas vivas e mortas, o tempo e o espaço não estavam mais sendo limitadores, porque sem o corpo a alma não tem essa limitação, segundo seus relatos. Ela conseguia enxergar a humanidade inteira, ela afirma isso também no seu testemunho, e ela volta ao corpo pela primeira vez, a sua alma regressa ao corpo pela primeira vez, porque Jesus concede isso. Agora veremos que ela vai ter uma segunda parada cardíaca, e aí sim ela passará do céu e começará a descer pelo purgatório, encontrará sua mãe lá, num grau elevado do purgatório, depois seu pai, que pecou muito e foi salvo pelas orações da sua mãe, e estava ali a sofrer no purgatório, mas graças às orações da sua esposa, ele conseguiu se salvar de vários pecados, inclusive os pecados de adultério. E vamos continuar o relato então agora do julgamento de Glória Apolo. Continuamos então o relato e o testemunho de Glória Apolo. Ela teve uma segunda parada cardíaca, ela tinha visto o céu, estava vendo o purgatório e estava sendo arrastada até o inferno nessa segunda parada. E ela se desesperou num dado momento e começou a gritar: socorro, eu não tenho culpa, eu não posso estar aqui, eu sou católica. Quando gritei outra vez que era católica, irmãos, ouvi uma voz tão doce, tão linda, que encheu tudo de paz e amor, que fez a minha alma estremecer. Aquelas criaturas horríveis que se tinham colado a mim, ao ouvirem aquela voz de imediato, se prostraram em adoração e pediram licença para se retirar, porque não resistiam à doçura daquela voz. E abriu-se algo, como uma boca por baixo dos meus pés, e eles fugiram apavorados. Imaginem, quando eu vi aquelas coisas, aqueles demônios horríveis prostrados ali, só ao ouvir a voz do Senhor, apesar do orgulho de Satanás, mal a ouviram, prostraram-se de joelhos. Então eu vi a Virgem Santíssima prostrada, quando o sacerdote elevou Nosso Senhor na hóstia da Santa Missa, que foi celebrada pela alma do meu sobrinho. A Virgem Maria intercedia por mim. Naquele momento, ela trazia todas as orações que o povo da minha terra fazia por mim. Prostrada aos pés de Nosso Senhor,
entregava-lhe todas as orações. Naquele momento que gritei que era católica, aquela voz me disse: muito bem, se tu és católica, diz-me os mandamentos da lei de Deus. Imaginem o susto que tomei. Por aquela eu não esperava, eu só sabia que eram 10 os mandamentos. Daí pra frente nada. E agora como me safo dessa? Pensava eu aflita. Lembrei que a minha mãe dizia que o primeiro mandamento era o amor. Falava sempre nisso, o amor a Deus e ao próximo. Aí disse para mim que finalmente me serviu para alguma coisa aquela conversa com a minha mãe. Então falei para ver se passava e que não notasse o resto. Eu pensava lidar com aquilo como sempre fazia aqui na Terra, porque aqui sempre tinha a resposta pronta, a resposta perfeita. Sempre me justificava e me defendia de tal forma que ninguém descobria que eu não sabia. Agora pensava que escaparia de forma igual. Comecei a dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Diz Jesus: muito bem, e tu tens feito isso? Tens me amado? Eu, toda atrapalhada, disse: eu sim. Mas aquela voz maravilhosa me disse: não. Quando ele me disse aquele não, aí sim eu senti o choque do raio, porque eu não tinha percebido em que parte me tinha caído o raio, mas quando ouvi aquele não, então aí sim senti a dor do raio. Senti-me nua, caíram todas as minhas máscaras e fiquei descoberta. E aquela voz tão linda continuou a dizer-me: não, tu não me amaste, o teu Senhor, sobre todas as coisas, e muitíssimo menos amaste o próximo como a ti mesma. Tu fizeste um Deus e moldaste a ti e a tua vida. Só um momento de extrema necessidade ou de sofrimento te lembravas do teu Senhor. Aí sim ajoelhavas, choravas, pedias, oferecias novenas, propunha-te ir à Santa Missa, ir a grupos de oração, pedindo alguma graça ou milagre. Quando eras pobre, quando a tua família era humilde, quando querias ser uma profissional. Aí sim, todos os dias rezava de joelhos, horas inteiras, suplicando ao teu Senhor, rezando e pedindo-me para que te tirasse dessa pobreza e te permitisse ser uma profissional, ser alguém. Quando tinhas necessidade e querias dinheiro, aí sim tu prometias: reza o rosário, mas concede-me um dinheirinho, Senhor. Mas tu nunca cumpriste as promessas que fizeste, nenhuma. E além de não cumprires as promessas, nunca me agradeceste. E o Senhor insistiu sobre isso. Tu davas a tua palavra e fazias compromisso com o teu Senhor, mas nunca cumprias. O Senhor mostrou-me uma de tantas das minhas orações. Quando lhe pedi que me concedesse a graça de ter o meu primeiro carro, eu rezava, e muito humilde pedia que por favor me concedesse, nem que fosse um carrinho pequeno. Não importava desde que andasse, mas logo que consegui o carro que tanto ansiava, nem um muito obrigado disse ao Senhor, e 8 dias depois, além de não agradecer, já o renegava e maldizia. Sem mais delongas, nesse livro, mandamento por mandamento, Deus vai mostrando, nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrando a Glória Apolo que ela não cumpria em nada nenhum daqueles 10 mandamentos. Mostrou-lhe também a vez que ela interrompeu a vida dentro do seu ventre e que aquele foi o pior pecado de todos. Mostrou a gravidade desse pecado e tantos outros que ela cometeu. E assim ela foi condenada ao inferno. Mas ela implorou a Deus e, graças ao auxílio da Virgem Maria e de um camponês pobre que vendo num jornal, depois da missa, num domingo, o estado em que aquela mulher se encontrava depois de ter sido atingida por um raio,
Ele se ajoelhou, rezou e implorou pela vida dela, prometeu a Deus cumprir promessa, atravessar o país e ir numa basílica, se caso essa sua irmã, que ele não conhecia, fosse salva. E Jesus disse que a partir desse pedido, dessa intercessão, é que lhe foi concedido que ela voltasse, mas que ela voltasse para contar essa história, para contar às pessoas o que tinha acontecido, e hoje ela passa seus dias viajando pelo mundo contando essa história. É uma história fascinante que mostra que nós respondemos por todos os nossos atos, por todas as nossas ações, e é muito importante termos sempre em mente que as coisas estão andando de um jeito, por um caminho, mas de um dia para o outro nós podemos ver a vida acabar e temos que estar preparados para isso. Fiquemos com Deus.